Oi, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? A professora Jane está aqui novamente para mais uma aula de matemática. Como que são as atividades de vocês? Tudo certo? Beleza, não estão? Resolvendo, conseguindo resolver, buscando auxílio com os seus professores. Se por acaso algum conteúdo vocês não entenderam, façam isso, não deixem passar nada despercebido. Se tiver alguma dúvida, busquem as informações e busquem o conhecimento de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje, na aula anterior, a gente construiu um pouco de gráficos, né? Estudou ângulos, estudou porcentagens, várias coisas, não é? Hoje a gente vai ver mais um pouquinho disso. E para começar, vamos fazer o quê? Corrigir a nossa tarefa de casa que ficou sobre a pesquisa do Pedro referente ao bioma da Amazônia, certo? Quais foram as espécies que ele encontrou lá na pesquisa? Peixes, mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Nós já tínhamos encontrado o grau e as porcentagens, né, que já estão lá no nosso gráfico de setores, dos peixes, dos mamíferos e dos anfíbios. E a tarefa ficou para vocês encontrarem quem? As aves e os répteis. Então, vamos corrigir? Então, as aves aqui por primeiro, certo? A professora deu uma dica na última aula, dizendo que para vocês que o quê? Que o 25% do 100% ocupa o quê? 1/4, ou seja, a quarta parte. Certo? Então, essa é uma dica muito valiosa que vocês poderiam utilizar para resolver a atividade. Ai, professora, mas eu não fiz assim, eu resolvi diferente. Não tem problema. O importante é que vocês conseguiram resolver. Então, a professora trouxe dessa forma, né? Encontrando a quarta parte dos 100%. Então, eu pego o meu total da minha angulação, que é 360 graus, e vou dividir por 4, certo? Quando eu divido por 4, eu tenho aqui, né? 4 vezes 9, 36, para 36, nada. Abaixei o zero, 4 vezes 0, 0, para 0, nada. Eu encontrei o quê? 90 graus, que é a quarta parte corresponde a 90 graus, certo? A professora colocou aqui dos 25%, aqui 90 graus. Agora, dos répteis, certo? Eram 5%. E a professora disse para vocês que o quê? Que 5% ele poderia corresponder à 20ª parte dos 100%, ou também, olha uma outra informação que a professora está dando para vocês hoje. Podemos considerar quem? Os 10% que já encontramos. Né? Nós já encontramos os 10% qualquer angulação. Lembram que eram iguais? Então, nós tínhamos que essa angulação dos 10% corresponderam a 36 graus. Então, precisamos fazer alguma outra conta de divisão, alguma coisa assim por parte para encontrar os 5%? Acredito que a maneira mais fácil seria o quê? 5%, não é metade de 10%? Então, a angulação de 5% é a metade da angulação dos 10%, que eram o quê? 36 graus. Então, a gente encontrou que essa angulação é 18, porque 36 divididos por 2 é 18. Então, preenchendo a nossa tabelinha com nossas informações, olha aqui, agora colocamos todos os graus, né? Dos répteis, aqui 18 graus, dos peixes 180, dos mamíferos e dos anfíbios 36 e das aves 90 graus. Todos eles correspondentes lá ao nosso gráfico de setores que estamos utilizando como referência. Tudo bem? Então, a partir dessas informações, encontramos as porcentagens, encontramos a angulação. Agora, nós vamos construir um gráfico juntos, certo? Vamos usar todas essas informações, vamos construir juntos. E qual vai ser a nossa pesquisa que vamos utilizar para a construção de gráficos? Ai, professora, mas por que a professora perguntou da pesquisa? Porque geralmente um gráfico de setor, um gráfico de barra, um gráfico de coluna, que vocês vão ver um pouco mais adiante, eles são utilizados para representar pesquisas. Essas pesquisas, por exemplo, assim, eu encontrei que 10.000 pessoas gostam da cor amarela, certo? Como que eu vou colocar 10.000 risquinhos? Seria meio inviável, não é? Não é que é impossível, mas fica difícil e um tanto demorado. Então, por isso que nós utilizamos gráficos para sintetizar essas informações, certo? Quando eu sintetizo, ou seja, eu resumo essas informações por meio de um desenho, fica mais fácil a minha visualização desse montante. Por exemplo, na pesquisa de Pedro, que era sobre os biomas, vocês não sabem quantas espécies ele pesquisou, mas vocês sabem que a metade eram peixes. Então, já é uma informação muito importante para se ter noção sobre a quantidade
que ele pesquisou lá no bioma da Amazônia, tudo bem? Então aqui nós vamos utilizar a pesquisa que uma professora fez com uma turma de 6º ano. Olha o que ela fez. Ela perguntou para os seus 30 alunos no mural da turma do Clésio, lá onde vocês respondem. Ela perguntou o quê? Qual o entretenimento que eles mais gostavam de fazer durante a quarentena? E vejam quais foram os resultados que ela encontrou com esse levantamento, ou seja, com essa pesquisa que ela realizou na turma que ela tem 30 alunos. Então percebam lá. Então, entretenimento e alunos. Ela tabulou as informações, tabulou os dados. O que são esses dados? São os alunos, a quantidade de alunos e quais são os entretenimentos que eles estão realizando agora na época de quarentena, certo? Então, o primeiro que apareceu aqui foi filmes, na listagem da professora. Filmes, 2 alunos gostam de assistir filmes. O segundo que apareceu na listagem da professora foi séries. E ele achou que 10 alunos, dos 30 que ela tem, gostam de assistir séries. Gostam de desenhos. Quantos gostam de desenhos? 3. E de jogos? 15, certo? Então percebam aqui no final dessa nossa tabela que eu tenho um total. E esse total está 30, que são os 30 alunos que a professora fez a pesquisa, colocou no mural e eles responderam. Todos responderam, por sinal, certo? Então, tendo essas informações, a gente vai encontrar por primeiro o quê? As porcentagens, ou seja, quantos por cento que corresponde a cada uma dessas respostas de acordo com a quantidade de alunos que responderam essas respostas, ou seja, filme, série, desenho e jogos, ok? Então vamos lá. O primeiro praticando de vocês é esse desafio. Observem assim, se 30 alunos equivalem a 100%, se 30 alunos equivalem a 100%, 15 alunos equivalem a quantos? A quantos por cento? Observem a informação, vocês sabem que o 100% é o total que a gente tem e a gente tem 30 alunos, então 30 é o total, 30 é 100%. E 15 vai ser quantos por cento? A professora já volta para corrigir com vocês.
E aí, galerinha? Encontraram qual é o percentual dos 15 alunos que gostam de jogos? Então lá, olha o que a professora colocou aqui para vocês. Metade. Por que a metade? Porque 15 não é a metade de 30? Sim, 15 divididos por 2 é 30. Então, se 30 é 100%, todos os alunos da turma da professora, 15 é a metade, ou seja, 50%, ok? Essa ficou fácil, não é? Agora vamos para a nossa próxima perguntinha. A próxima é, se 30 alunos equivalem a 100%, vão gravando essa informação. Sempre é importante ter o total para conseguir encontrar aquilo que eu estou procurando. 10 alunos equivalem a 10 alunos é quem? São aqueles que gostam do quê? De séries, certo? Respondam aí que a professora já volta. E aí, galerinha, conseguiram encontrar qual é o percentual que correspondem aos 10 alunos que gostam de séries? Então aqui, olha como que a professora colocou. 10 alunos gostam de assistir séries durante a quarentena. Então 10 num total do quê? De 30, certo? Como que a professora fez aqui para resolver essa informação, para ficar mais fácil para vocês entenderem a qual parte que corresponde? A professora dividiu por 10, tanto denominador quanto numerador. Lembre-se que essa simplificação de fração sempre precisa dividir pelo mesmo número, ok? Então, dividir por 10, 10 divididos por 10 é 1, e 30 divididos por 10 é 3. Então, aqui eu tenho aqui 1/3. O que quer dizer esse 1/3? Quer dizer que uma parte de 3 partes, do total de partes, que são 3, né, gostam de série. Então, quer dizer que eu posso pegar e dividir o meu 100% por 3, que são 3 partes.
Quando eu divido 100 por 3, eu tenho aqui 3 vezes 3 é 9, para 10, 1. Abaixei o zero, 3 vezes 3 é 9, para 10, 1. Percebam que eu não encontrei uma divisão exata. Eu posso colocar aqui, né, continuar essa conta com números decimais, mas nós vamos optar por parar por aqui, porque nós queremos achar um volume um pouquinho trabalhando com um número inteiro, certo? A professora já explica o porquê. Então, nós temos que aproximadamente 33% gostam de série. E por que aproximadamente? Porque não é um número exato. Não deu uma conta exata. O meu resto aqui não foi zero para ser uma conta exata, certo? Por isso que a professora colocou a palavrinha aproximadamente, que é próximo a 33%. Então, completando nossa tabela aqui, nós temos que 33% corresponde a séries. E aqui, 50% corresponde aos jogos. Lembram o porquê? Porque 30 divididos por 2 é 15. E é a metade dos 100%, certo? Já conseguimos resolver duas informações. Agora vamos para a nossa próxima informação desse praticando número 1, que pergunta assim: qual é o percentual dos alunos que gostam de desenhos? Observem aqui a linha dos desenhos, quantos alunos que são os 3 e encontrem essa porcentagem, que a professora já volta. Pessoal, conseguiram encontrar nossa próxima porcentagem? Tenho certeza que sim, né? Então vamos lá. Olha como que a professora colocou essa informação novamente para vocês. Trouxe a fração para vocês verificarem a parte que corresponde. Então, quantos que gostam de desenho? 3. E qual que é o total de alunos que foram pesquisados? 30. Então, 3 alunos dos 30 gostam de desenho. Então, novamente, a professora dividiu para vocês, simplificou a fração para vocês verificarem a qual parte que corresponde esses 3 alunos.
Então, 3 divididos por 3 é 1, 30 divididos por 3 é 10. Por que por 3 mesmo? Porque tem que pertencer à mesma tabuada tanto o numerador quanto o denominador, certo? E nós encontramos 1/10. Então, quer dizer que é a 10ª parte dos 100% que corresponde, né, ao percentual dos alunos que gostam de desenhos. Então, eu vou dividir o meu total, que é o 100, por 10. Essa operação vocês já fizeram várias vezes, né? 100 divididos por 10 é 10. Então, quer dizer que 10% corresponde aos 3 alunos que gostam de desenhos. Agora falta quem? Filmes. Qual é o percentual dos alunos que gostam de filmes? Mais um tempinho para vocês que a professora já volta para corrigir. E aí, galerinha, falta só o percentual de filmes para terminarmos, certo? Já conseguimos preencher todo o nosso percentual. Então, como que ficou lá? Então, quantos que gostam de filme mesmo? 2 alunos gostam de assistir filmes durante a quarentena. De um total que foram pesquisados, 30. Olha como a professora fala para vocês, qual que é o total? Qual que é o total? Sempre tem que estar lembrando, certo? Então, 2 de 30. Nós dividimos novamente, simplificamos essa fração por 2. 2 divididos por 2, 1. 30 divididos por 2, 15. Então, quer dizer que uma parte, certo? Dessas 15, ou seja, se eu dividir o meu 100 em 15, a 15ª parte do meu total, dos 100%, corresponde ao percentual dos alunos que gostam de assistir filmes. Então, como que a professora respondeu aqui? Dividiu para vocês? 100 divididos por 15, que deu quanto aproximadamente? Olha o que a professora fez. 15 vezes 6 é 90, certo?
100 menos 90 aqui, né? Seria o 10, né? Mas como o 10 ele é menor do que o 15, nós colocamos a vírgula e colocamos mais um zero. E temos novamente o 100. E 15 vezes 6 é 90. 100 menos 90, 10. Eu posso continuar colocando zero aqui, né? Daí vai dar novamente 100. E 15 vezes 6. Percebam que eu vou ter 6,6666 até o infinito, que é mais um conceitinho matemático que também vocês estão aprendendo a construir. Tudo bem? Mas vamos com calma, não é? Então aqui eu tenho um valor aqui aproximado. Novamente, lembra no exercício anterior, nós também verificamos esse valor aproximado, ele não é um valor exato, eu não encontrei um resto zero para ser uma divisão exata, certo? Então eu tenho próximo a 6%. Quase 7, porque é 6,6. Mas como que a professora sabe que é quase 7? Pense em dinheiro, R$ 6,60. Ele é mais perto de R$ 6 ou ele está mais perto de R$ 7? Está mais próximo, né, dos R$ 7. Por isso que a professora falou que ele está muito próximo dos 7. Entenderam? Por isso que a professora usou esse exemplo. Vocês podem pensar assim também, tudo bem? Mas aqui a professora trouxe um outro demonstrativo de como poderíamos ter encontrado essa resposta. Porque nós temos todas as outras informações. Nós temos já os 50, vou voltar um pouquinho para vocês verem. 50 dos jogos, o 10 dos desenhos e o 33 das séries, certo? Faltava só o do filme. Então eu posso somar todos, que deu quanto? 93, e diminuir do meu total. Qual que é o total mesmo? 100%, muito bem. Então, 100 menos 93. Quanto que eu cheguei? 7. Olha, a professora falou que estava próximo de 7 e cheguei no 7. Então, quer dizer que filmes correspondem a aproximadamente, né, 7%. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente pode começar a construir os nossos ângulos. Tudo bem? Então vamos lá. Igual nós fizemos lá no exemplo do Pedro com o bioma da Amazônia. Novamente, nós temos aqui nossas informações do gráfico, o nosso total da angulação e precisamos descobrir cada um deles. O primeiro, qual que é? Qual o ângulo que representa os jogos? Esse está fácil, não está? Para você dar um tempinho, enquanto vocês copiam a tabelinha no caderno e registram a resposta.
E aí, galerinha, já registraram no caderno a tabelinha e também colocaram já o ângulo, não é? Por que esse ângulo será que ficou fácil novamente? Porque nós estamos falando do quê? De 50%, da metade do meu total, da metade dos 100%. Logo, eu vou achar o quê? A metade da minha angulação completa, que é 360 graus. Então, eu faço o quê? 360 divididos pelo 2. E vocês já sabem, várias aulas estamos discutindo sobre isso, que é o quê? 180. Então, a professora colocou aqui para vocês 180, certo? E a resposta também, 180 graus. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Qual o ângulo que representa os desenhos? Olha no desenho, qual que é o ângulo que vai representar esses alunos que corresponderam desenhos que gostam de praticar agora assistir, né? Agora na quarentena. Um tempinho para vocês que a professora já volta. E aí, pessoal, já conseguiram encontrar qual que é a angulação agora dos alunos que gostam de desenho? Então lá, quando nós resolvemos a questão da porcentagem, a gente descobriu que o quê? Que era a 10ª parte, não é? Então a gente pode usar da mesma forma que nós fizemos lá na porcentagem, o mesmo raciocínio, certo? Então, ó, como 360 representa 100%, né? 360 graus, que é tudo, né? Representa 100%. 10% corresponde à 10ª parte dos 100%. 10 cabe 10 vezes no 100%. Então, eu posso dividir 360 por 10, que também vocês já resolveram na nossa aula anterior. Então, 360 divididos por 10, vocês já sabem que é o quê? 36 graus, certo? A professora preencheu aqui a tabelinha, preencham aí também bem certinho,
certo? E vamos para a nossa próxima perguntinha desse praticando número 2. E a próxima é: qual o ângulo que representa as séries? Daqueles alunos que gostam de assistir às séries. Qual que vai ser essa angulação? Registrem aí que nós já voltamos. Voltamos novamente, voltamos lá para a nossa pesquisa dos alunos que gostam de fazer as atividades durante a quarentena, né? Assistir e tudo mais. Então vamos verificar agora nosso conteúdo matemático em cima dessa pesquisa, né? Qual que é o ângulo lá que corresponde, né, aos alunos que nós estávamos verificando, que era sobre o quê? Sobre séries. Então aqui, por que a professora colocou aqui a terça parte de 360? Lembra quando nós encontramos lá os 33%? Lá da porcentagem, nós encontramos que era 1/3. Lembram disso? Por isso, a terça parte. Por isso que a professora colocou aqui, ó, corresponde à terça parte de 360 graus. Por quê? Porque, voltando na nossa porcentagem, 100% é tudo que eu tenho, a terça parte, nós já sabemos que é 33%. Então, vamos agora encontrar qual que é essa angulação. Então, eu vou pegar o meu 360 graus e vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 3, certo? Aqui a professora colocou de uma forma diferente para vocês, essa simplificação, para vocês entenderem novamente da onde que saiu 1/3, tudo bem? Ó, 33% de 100%, dividir por 3, né? 33 divididos por 3, 11. 100 divididos por 3, 33. 11 divididos por 11, 1. 33 divididos por 11, 3. Tudo bem? E qual que é essa angulação? Então, eu vou dividir 360 por 3, que vocês já conhecem porque vocês jogaram também na aula anterior. Lembram que apareceu lá no nosso jogo do Matific 3 partes lá no nosso círculo? Nós encontramos que era 120 graus?
chegamos aqui no 120 graus novamente. Olha só que legal. Então, nós registramos agora que os alunos que gostam de assistir série correspondem a 33% e a angulação lá no nosso gráfico de setores vai ser quanto? 120 graus, certo? Aproximadamente novamente, porque vocês sabem que a terça parte, quando eu divido, ela não dá um resultado exato, lembram disso? Então, por isso que usamos a palavrinha aproximadamente, tá? Agora, o último, que falta quem é? Filmes. Então, vamos encontrar agora a angulação que representa aqueles alunos que gostam de filmes. Mais um tempinho aí que a professora já volta. Então, vamos lá, galerinha, vamos corrigir como que ficou a nossa última linha. Então, lá, nós tínhamos já os jogos, já estavam prontos, os desenhos já estavam prontos, nosso ângulo, né? E as séries também. Só falta filmes. Como que a professora demonstrou na última aula que poderíamos fazer? Somar todos os que já estão prontos. Na última aula, não, desculpe, né? Nossa última porcentagem que calculamos. Somar todos nossos ângulos que já estão prontos e diminuir do total. Então, somando todos, eu tenho aqui 336. Diminuindo, né? 360 menos 336, eu chego no 24. Então, a minha angulação dos alunos que gostam de assistir filme é 24. Tudo bem? Já temos todas as nossas informações, agora vamos passar a construir o nosso gráfico, certo? Então, vocês podem usar nossos materiais que nós construímos lá, né? O ângulo de 180 graus, de 90, a professora disse para vocês colocarem, né, escreverem qual a angulação de cada um deles, ou também, quem quiser, pode usar o transferidor. Então, o primeiro, que é 24 graus, vocês vão lá, vão traçar, né, lá no transferidor, 24 graus. Ou também, se quiserem usar nossos materiais que nós construímos, vocês construíram também um lá que tinha 45, certo? Então, ele é menor que 45. Ou, eu vou usar então o 90, professor. Então, se tem o 90, a metade de 90 é 45 e um pouquinho, e a metade da metade, praticamente, vai dar muito próximo, né? A nossa angulação, que é os 24. Então, a professora traçou aqui em verde para vocês verificarem como que fica essa abertura do ângulo. O segundo é o 120 graus. Olha como o ângulo reto ele é muito utilizado, né? Então, o 120 ele é um pouco maior do que o 90. Então, se eu colocar aqui o 90, percebam, ó, ele é um pouquinho maior. Então, vocês podem usar também essa representação para desenhar aí no caderno de vocês. A outra informação é o 36 graus, que novamente é um pouco menos da metade do 90 graus, certo? Porque a metade é 45, né? Então, um pouco menos. Perceberam aqui que a professora colocou aqui no transferidor? Mas percebam que vocês podem usar o material construído. E o último, que é dos jogos, que é 180 graus, que é, acho que é o mais fácil para vocês representarem, né? Que é a metade do nosso círculo lá no gráfico de setores. Então, o que a professora fez aqui? Uniu todos eles, como vocês vão unir também aí no caderno, certo? Vão unir todos as nossas inclinações angulares, né? Dos jogos, das séries, dos filmes e dos desenhos. A professora desenhou para vocês verificarem aqui, ó, até ficou um pouquinho tortinho o desenho da professora, para vocês verem como é possível fazer isso. Tudo bem? E aqui coloquei agora um formato mais bonitinho para vocês entenderem como estava lá no nosso exercício dos biomas. Como que foi aqui, como que ele é apresentado um gráfico de setores. Quais são os componentes dele? Ele tem um título, olha o título da professora, Entretenimento dos alunos do 6º ano durante a quarentena, certo? São coisas importantes e principais para sabermos do que se trata a pesquisa. Ele tem a fonte. O que é a fonte? Da onde que foi tirada essa pesquisa?
Quem fez essa pesquisa? A professora da turma, né, com os alunos do 6º ano. E também tem aqui do ladinho essas informações que chama-se legenda, certo? Por que legenda, professora? Porque se acaso no gráfico não apareçam essas informações aqui em volta, vocês podem olhar pela legenda e pelas cores. Olha a cor azul, azul é filmes, a laranja é séries, a cinza é desenho e o amarelo são os jogos. E também a professora trouxe para vocês todos os percentuais que cada um deles corresponde, certo? E agora chegamos na nossa hora da aula de jogar, certo? O nosso jogo hoje vai envolver a inclinação do ângulo, já que vocês já resolveram várias coisas, construíram no caderninho de vocês, né? Os ângulos e tudo mais, esse joguinho vai ser bem legal para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então procurem lá, medidas do transferidor e intervalos de 10 graus, que a professora já volta para jogar com vocês. Vamos lá então, pessoal, vamos jogar? Então, nosso jogo ele pergunta o seguinte, o que ele pede para fazer? Dispare a bola para o alvo. Clique, né, no botão verdinho quando estiver pronto. Então, aqui está o botão verdinho e o alvo, olha onde está o alvo aqui, o nosso alvo que nós usamos como exemplo nos objetos circulares, né? Olha, está aqui, ó. Então, temos que disparar a bolinha lá no nosso alvo. O que acontece? Se eu apertar ali, olha lá o que aconteceu, foi muito alta, certo? Como que nós vamos disparar? Vamos controlar aqui, olha as nossas aqui, nossa semi-reta aqui, ó. Vamos controlar para ver aonde que vai sair essa bolinha. Você vai chegar lá no nosso alvo e vamos disparar para verificar. Passou por cima, vamos descer um pouquinho mais, olha a nossa angulação, ele é um pouquinho menor. Agora vamos tentar novamente. Isso, acertamos o alvo, nosso bichinho caiu lá na água. Olhem aqui agora. Vamos colocar o transferidor nessa inclinação que nós criamos para acertar o alvo e vamos responder. Em que ângulo, né, a bola foi disparada? Olha o transferidor aqui do 0. 0 até aonde que ele está marcando? A outra semi-reta, nossa, o 10. Então vamos marcar ali o 10, que é a angulação 10, essa é a nossa inclinação. Vamos verificar se está certo? Acertamos, muito bem. Então agora a professora vai deixar vocês continuarem jogando as próximas fases e descobrirem quais são as outras inclinações que vocês vão criar aí no joguinho de vocês. Tudo bem? Então, hoje nós construímos os gráficos de setores utilizando quem? As porcentagens, trabalhamos com os ângulos. E na próxima aula, a gente vai conhecer um pouquinho das retas. Nós comentamos um pouquinho que a semi-reta faz parte do ângulo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais delas agora. E também vai identificar e vai localizar muitas informações em mapas e tudo mais. A próxima aula está bem legal. Não percam, um abraço da professora e fiquem bem!